Virgem, a leitura de vocês, ela vem com uma mensagem inicial falando de coisas da mente aí que estão te atormentando e pede para você logo tomar uma atitude sobre isso, que aqui eu dei algumas dicas, né? Mas foi uma mensagem bem que estimulou eu trazer coisas bem complexas, né? Já no tarô, temos um amor chegando, um amor que tem, ó, não sei se a pessoa tem, se você tem, ou se ambos vão juntar o que tem, vão prosperar, mas é uma situação amorosa aqui na qual vocês prosperam muito, tá? Vocês vão conseguir algum tipo de maestria em algum conhecimento aqui, sabe? E também vocês vão conseguir recuperar a sensação de encanto pela vida, de vitalidade, né? Se você quiser entender os detalhes dessa leitura, veja com calma, com tranquilidade, pois o que é para você nem sempre aparece no começo, às vezes no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Virgem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura para o signo de vocês, dessa vez para o mês de agosto de 2026. Salve toda a espiritualidade. O que Virgem precisa saber nesse momento? A curandeira. Vozes. Gato preto. Virgem, vamos lá, a gente vai falar de um assunto sério aqui. Eu tô falando com alguma pessoa de Virgem aqui que meio que você pode estar confuso ou confusa sobre se você tá com um monte de obsessor em cima de você, colocando coisa na tua cabeça, ou se é a questão da mente, né? Calma, essa é uma parte inicial, tá? Tem mais 3 mensagens que eu vou tirar pelo tarô. Isso é apenas uma mensagem. Depois tem outras mensagens pelo tarô que podem trazer outras coisas. Mas o que está acontecendo aqui? Essa carta da curandeira, ela traz essa questão de cura, mas também para você entender que a cura está dentro de você. Você tem esse potencial da cura. Você é o curandeiro, você é a curandeira. É tomar consciência desse potencial. Só que essa carta de vozes aqui, levando em conta que tem um gato preto, ou seja, é meio que tal, é uma coisa meio de barrar essas vozes. Se tem que barrar essas vozes, é porque essas vozes não são benéficas, né? E pode ser que alguns de vocês tenham se questionado diante de uma situação, parece que é como se tivesse uma voz dentro da cabeça de vocês. Uma voz sempre te influenciando a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer isso, fazer aquilo, a fazer isso, fazer aquilo. Só que é como se você tivesse cansado ou cansada. É como se você já estivesse reconhecendo aqui que essas vozes dentro da tua cabeça não estão sendo saudáveis para você. E alguns estão nessa coisa, será que isso daqui é obsessor? Será que isso daqui é coisas mentais? E pelo que eu percebo, gente, como tem o potencial da cura dentro de você, e isso deve ser barrado, isso pra mim tá mais pra um padrão mental, tá? Porque é uma coisa que eu já falei aqui, eu gosto de repetir.
né? Porque esse tipo de situação tem em todas as coisas. Tem muita coisa, mas muita coisa que foi classificado como espiritual e não é espiritual. É por isso que tem muitas doutrinas e tradições que mais fodem com a vida das pessoas do que ajudam. Por quê? Muita coisa que é mental é tratada como espiritual. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você... Como que eu posso explicar isso? Vamos supor que você começou a seguir algum caminho e que nesse caminho existe toda uma coisa assim, existe uma repetição de alguma prática que faz você acreditar que você sempre tem que estar lutando com algo, com o mundo. Tipo assim, você entrou em algum caminho e que tem uma prática repetitiva esse caminho de que você sempre tem que estar destruindo um inimigo, de que você sempre tem que estar se protegendo de alguma força negativa, de que sempre tem um mal te rondando, de que sempre, tipo, se você cagar, você tem um mal, vai sair um espírito do cocô que vai te obsediar, sabe? Uma crença de que, meu Deus do céu, se você for no banheiro tem coisas negativas que vão te atormentar. E, sabe, se você entrou numa prática espiritual que te colocou num condicionamento mental de ver perigo em tudo, você se ferrou. Porque isso não é espiritual. Isso é simplesmente um condicionamento do cérebro. Na hora que o teu cérebro aprende a ver perigo em tudo, você fica mal porque você fez sexo com alguém, porque colocaram na tua cabeça que o sexo é ruim e que nasce obsessor. Você fica mal porque você tirou um momento de descanso numa tarde, às vezes depois de 2 semanas de trabalho, só para tomar uma cervejinha, pronto, você sentou no bar, o bar é cheio de obsessor, você vai se lascar, sua vida acabou. Sabe, o que não faltam são tradições assim, doutrinas espirituais assim, que você basicamente viver é mal. Viver te coloca em perigo. Sabe, você sentiu raiva de uma injustiça que você viu, meu Deus, você atraiu todos os demônios do inferno para cima de você. Isso não é realidade espiritual. Acontece que alguém que tinha essa loucura convenceu mais outras pessoas a seguirem essa loucura, e essas outras pessoas convenceram mais gente a seguir essa loucura desse primeiro alguém louco, aí se criou uma religião baseada em loucura. Aí ninguém para pensar que isso é simplesmente um padrão mental que uma religião classifica como espiritualidade e ferra a vida de todo mundo. E como a religião se respeita, então logo é um meio onde todo mundo enlouquece e ninguém faz porra nenhuma. E ainda é protegido por lei, né? Porque a religião é protegida por lei. Não interessa o quanto de loucura tenha, é protegida por lei. É por isso que eu falo, religião mais desgraça a terra do que qualquer outra coisa, né? Então é como se você, nesse exemplo aqui, você tivesse sido ensinado ou ensinada a ver perigo em tudo. Haver perigo em tudo, haver problema em tudo, ou é como se você tivesse se viciado em alguma coisa mental, por exemplo, você colocou na tua cabeça por alguma ideia de que você tem que seguir alguma coisa, que você tem que fazer alguma coisa, e essas vozes aqui, Virgem, são padrões mentais, tá? Do qual você tem que se curar. São padrões mentais do qual você tem que se curar. Eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, gente, mas é uma coisa assim, é necessário falar, mas para vocês terem uma ideia, né? Eu não sei se alguém já falou isso que eu tô falando, tá? Eu não sei se alguém já falou isso que eu tô falando. Eu acho que eu já vi isso num livro, mas de uma forma bem diferente. Mas vamos supor que um medo nasce dentro de você, alguém te implanta um medo através dessas histórias de que tudo traz energia negativa, de que tudo abre porta para isso, para aquilo. Aí, de repente, você nesse medo, você começa a tomar banho de erva sem parar. Esse banho de erva, ele pode até te ajudar energeticamente, mas esse ato te enlouquece mentalmente.
Sabe por quê? O banho de erva ele realmente é benéfico. Mas a atitude de sempre estar vencendo esse medo com banho de erva te coloca num ciclo vicioso, fazendo você toda hora tomar banho de erva para acalmar esse medo. Daqui a pouco o seu cérebro vai começar a produzir o medo para ter o banho de erva. O teu cérebro vai começar a criar o medo, criar as imagens mentais, criar as sensações para você tomar o banho de erva. Vocês entendem? Porque você entrou num círculo vicioso. Aí logo aquele banho de erva que ele pode até trazer um bem energético, ele não resolve aquilo que está no teu mental. Então é muito necessário a gente tomar cuidado em práticas espirituais com todo, sabe? Com o quanto a nossa mente está entrando naquilo. Eu não sei, tem alguma coisa aqui, gente, de condicionamento mental. É como se você não conseguisse parar de pensar em algo. É como se sempre um pensamento viesse na tua cabeça, mas nessa forma de voz. Tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você deve fazer isso, aquilo, não sei o que lá. E não é espírito, gente, é a mente. É a mente despertando uma vontade. Essa vontade, ela se traduz meio que numa voz interior. Porque talvez até você tenha acreditado por um momento que isso é espírito. Sabe, eu falo sempre de uma experiência que eu tive com a minha pombagira, Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas. Isso muito tempo, assim, não muito tempo atrás, acho que faz uns 2 anos, uns 3 anos. Uns 3 anos atrás, eu entrei nesse frenesi de que eu era obrigado a ficar lambendo a firmeza dela toda semana e fazendo não sei o que lá, e daqui a pouco isso começou a me atrapalhar. Porque assim, os meus assentamentos são grandes, as coisas que eu tenho aqui são grandes, e são vários atos que eu faço para mexer, né, nas coisas dela. Aí aquilo começou a me atrapalhar, porque eu comecei a querer fazer as coisas ali todo dia, e toda semana, e não sei o quê, e começou a me atrapalhar, a ponto de me atrapalhar aqui no meu trabalho, a ponto de me atrapalhar no meu dia a dia, a ponto de me atrapalhar em diversos setores. Porque eu comecei a me viciar no trato da firmeza dela. Até que chegou um tempo, eu nervoso, começando a passar mal, não sei, passar mal assim, né, de nervosismo, entendendo, eu tô fazendo isso daqui, e as coisas só estão se atrapalhando cada vez mais, só estão me enrolando. Aí nessa coisa de nervosismo, aí eu decidi, peraí, eu simplesmente vou me acalmar. Hoje eu não vou fazer nada. Eu simplesmente vou sentar aqui na firmeza dela e vou me acalmar. Usei minhas técnicas de respiração, deixei a mente parar, deixei os nervos acalmarem tudo. Aí ela encostou, foi uma coisa muito forte aquilo. Ela simplesmente encostou e do jeito dela, gostosa e maravilhosa, porque Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, é uma diva poderosérrima, né? Enfim, quem tem pombagira sabe como que é. Elas são sempre meio... Elas têm sempre aquele ar, tipo, feminino, superior. Ela simplesmente irradiou em mim, e na hora que ela irradiou, não foi uma voz, o sentimento que ela irradiou em mim automaticamente produziu aquilo. Ela deixou bem claro, eu não preciso de você para exatamente nada. Primeiro, cuide de você. Quando você estiver bem, aí você faça algo por mim. Eu não preciso da sua energia destruída. Se você for fazer algo por mim, faça estando bem. Aprenda a cuidar de você primeiro, depois você cuida também da sua parte de ferramentas espirituais, porque não adianta você cuidar da tua parte de ferramentas espirituais e estar destruído. Tem que ter um equilíbrio, as coisas têm que andar juntas. Aí eu comecei a investigar o que era que estava fazendo eu ter obrigação, urgência de sempre ficar ali lambendo e cutucando e mexendo no assentamento da minha pombagira, dos meus eixos, não sei o quê. Até que eu comecei a me investigar e entender que eu estava absorvendo um padrão mental que foi plantado em mim nas religiões quando eu fazia parte de terreiro. Porque eles lá viviam como escravos. Eles até gostavam de se colocar como escravo dos espíritos. Entende? Coisa que hoje já muita gente está percebendo que isso é muito ruim.
Então eu tive que destruir esse padrão que foi colocado dentro de mim quando eu comecei a lidar com o meu estigma Pombagira através do próprio apoio dela, né? Enfim, vocês têm que tomar cuidado com aquilo que vocês ensinam a mente de vocês a ter como normal. Porque no momento em que você não puder mais cumprir com aquilo que você ensinou para a tua mente que é normal, a tua mente vai te atormentar, a tua mente vai criar todo tipo de ilusão para fazer você voltar para aquilo e vai te atrapalhar. E eu tô percebendo isso daqui, essa coisa de vozes aqui, que tem que ser bloqueadas através de um processo de cura, é como se você tivesse se colocado em algum tipo de padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento, não que você seja uma pessoa obcecada, virgem, mas é como se esse padrão de comportamento que você se colocou fez o teu cérebro se fixar numa coisa que às vezes nem você mais quer saber, mas o teu cérebro fica ali, te lembrando, sabe? Não é obsessor não isso daqui, é padrão mental, tá? Como vocês vão resolver isso, gente? Técnicas de respiração, estudando o aqui, estudando tudo o que diz respeito a técnicas de respiração e técnicas que você utilize com o teu próprio corpo para estar no aqui e no agora. Estude os processos da mente. Estude sobre padrões mentais viciosos. Hoje, gente, você consegue unir busca no Google com inteligência artificial e entender quando a inteligência artificial... Você pode conferir a inteligência artificial. A inteligência artificial te entrega tudo pronto quando você começa a conversar com ela. Depois, se você pega e só vai fazer uma pesquisa para ver se aquilo tudo está válido mesmo e conferir, mas na maioria das vezes... a inteligência artificial busca em banco de dados, em pesquisas, sabe? Hoje não tem desculpa para você se compreender. Você não deve confiar 100% na inteligência artificial, porque às vezes ela pode alucinar, mas, o que entrega, quando você vai conferir, você vai ver que está batendo tudo, sabe? Então, assim, vá se compreender, vá estudar os processos da tua mente, sabe? Vá buscar se olhar além da doutrina espiritual, porque a doutrina espiritual tem muita loucura, gente. Doutrina espiritual tem muita loucura. Eu falo de todas, até daquelas que eu gosto. Sabe? Tem muita reprodução de loucura em religiões de matriz africana, em religiões de bruxaria, e no hinduísmo, que eu amo. Sabe? Eu tô tendo que, ultimamente, faz uns meses aí que eu tô estudando Tantra radical, que é uma coisa muito sagrada. O que tem de loucura ali? De coisa de guru doente da cabeça, que transforma aquilo em sagrado, e hoje tem um monte de gente baixando a cabeça para isso. Em tudo que o homem coloca, que o homem cria e escreve como sagrado, ele está colocando também as particularidades dele, que nem sempre são saudáveis, sabe? É muito complexo você sabe, é muito perigoso você acreditar em algo só porque aquilo está vindo de uma religião. Alguém escreveu aquilo. Se alguém escreveu, quem escreveu tem as mesmas limitações e probleminhas que qualquer outra pessoa. É só você ver, se você fosse seguir 100% a igreja, no que diz respeito a como cuidar da saúde, que pode ou não pode, teria muita gente morta. Entende? A ciência precisa se desenvolver para a gente entender que muita coisa não é real. Enfim, gente, essa voz na cabeça de vocês aqui, ó, é algum tipo de padrão de comportamento que você desenvolveu, algum tipo de coisa que você mesmo absorveu
e que meio que colocou o teu um padrão mental, não que você seja obcecado ou obcecada, mas é como se o teu pensamento está o teu pensamento está obcecado numa situação. E é como se você nem quisesse mais saber disso. Só que por você ter tido um comportamento muito costumeiro aqui, essas vozes começaram a se formar. Só que agora é você que tem o poder de parar isso. Entende? É você que tem o poder de parar isso. Pode ser que aqui alguma coisa esteja falando para você também. Alguma coisa na tua cabeça. Você precisa se proteger daquilo, se proteger daquilo. Só que é como se você nunca chegasse no ponto de ter a sensação de que está protegido, protegida. Tipo assim, é como se viesse dentro da tua cabeça. Eu tenho que fazer um banho para me sentir protegido, hoje. Amanhã eu tenho que fazer uma defumação. Amanhã eu tenho que fazer um ritual. E depois uma oferenda para Exu. E semana que vem eu tenho que fazer aquilo. Só que não para. É como se fosse uma necessidade de se proteger que não acaba, que não importa o que você faça, parece que você nunca consegue sentir essa proteção. Por quê? Já não é o espiritual, é o mental aqui. Já é o vício mental. Entende? O mental está viciado no ato de proteção e ele cria o medo para você fazer o ato de proteção e fica nesse ciclo. Não estou falando que não é para você se proteger. Não estou falando que não é para você fazer rituais de proteção. Eu estou falando aqui é você entender que a frequência, o quanto a mente pode entrar nas coisas e deixar as coisas mais pesadas do que são. Entende? Você fazer uma coisa uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, ou dependendo do quanto você tem a capacidade de se sentir conectado com o seu divino, uma vez por mês. Porque muito da nossa sensação de medo não está vindo de fora, não está vindo de perigos reais, está vindo da nossa mente criando essas sensações por conta das histórias que contam pra gente dentro de doutrinas. Entende? É o que eu já falei aqui uma vez, gente. Tem gente que não acredita em nada, que é ateu, e que vai ter muito sucesso, felicidade e saúde na vida sem acender uma vela, fazer um banho de erva, nada pra ninguém. E tem espiritualista que vai viver se lascando. O porquê isso? O ateu não tá com um monte de armadilha mental que o espiritualista tem, absorvido das doutrinas e tradições. Tradições também plantam muito medo, plantam muito terror, plantam muita sensação de segurança, porque desenham formas, cenários e mundos de guerra espiritual. Quando você absorve aquilo para dentro de você, se torna a tua realidade. Só que, na verdade, você está absorvendo a realidade de alguém que fundou essa religião e foi propagada por vários outros. É por isso que muitas pessoas que não seguem nada vivem mais paz e saúde e tranquilidade do que muitas pessoas que se envolvem num monte de doutrina, né? É bom a gente ter o caminho do meio, sabe? Para não enlouquecer. Mas, enfim, vão atrás de autoconhecimento, atrás de se compreenderem também mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, e não só através das teorias espirituais, tá? Não só através das teorias espirituais. A roda do feiticeiro, que aqui é a roda da fortuna. Dois de copas. Guardião de bênçãos, rei de ouros. Me clareia essa roda da fortuna, por favor.
2 de paus. Tá bom. Virgem, vocês vão conhecer uma pessoa, ó. Cheia da grana, tá? Para alguns, vocês conhecem uma pessoa que é cheia da grana. Para outros, você e essa pessoa possuem o potencial de juntas prosperarem muito. De qualquer forma, aqui a gente está falando de um relacionamento amoroso que vai se formar na tua vida, mas esse relacionamento amoroso, gente, ele é próspero. Não falta nada aqui. Não falta nada. Preocupação com dinheiro é uma coisa que não existe nessa relação. Eu não sei aqui se é você que tem dinheiro e vai garantir tudo na relação, se é outra pessoa que tem dinheiro e vai garantir tudo na relação, ou se vocês dois, cada um tem os seus recursos e vão unir isso e fazer a relação ser maravilhosa, através da vivência de experiências que exigem dinheiro. Né? Mas aqui, independente de como, da onde vem, se é dos dois, de um do lado do outro, o negócio dá muito bom aqui. Vai ser uma relação que não vai faltar nada para vocês verem felizes. Nada. Só que assim, muda, tá? A vida de vocês. Com roda da fortuna e o 2 de paus, é assim. Na hora que você decidir pôr o pé na relação, porque nada vai te obrigar. Vai ter um momento aqui de entender. Sabe? Um momento de eu vou entrar ou não. Porque no 2 de paus, quando aparece o 2 de paus, é uma situação que vai depender da sua ação. Vai depender de que você queira. Vai depender de você ter coragem. Você entrou aqui, tua vida deslancha junto com a dessa pessoa, tá? Ocorrem mudanças aqui na vida de ambas as pessoas. Não é uma relação assim, tipo... eu conheço a pessoa, daí a gente vai se encontrar uma vez por semana e cada um continua na sua casa com a mesma vida. Não. Tem uma virada aqui, tá? É meio que assim... Rapidamente essa relação aqui, ela vai para uma mudança da vida de ambos. Cada um no seu tempo diferente, claro, mas aqui é coisa até de... Gente, de virar casamento, tá? 2 de copas com rei de ouros é casamento. Porque a coisa vai para um nível de seriedade, maturidade e compromisso muito alto. Tá? Muito alto, mas casamento eu coloco aqui mais união de corpos, tá? Não tô colocando tanto casamento com um contrato, quero dizer assim, morar junto, sabe? Só que é como se as coisas fossem muito preparadas aqui, sabe? Tá tudo muito certo pra isso dar certo, vai bastar você querer. Vai bastar você querer. Não vejo modismo aqui não, tá? Não vejo gente, temos que ficar 2 anos namorando, depois 1 ano de noivado, e depois eu não vejo uma coisa assim, não. Eu vejo um negócio meio que... A identificação é tão forte assim, que é meio que... Não vamos perder tempo, sabe? É uma coisa assim que vem pra vocês. O eremita, três de ouros, cavaleiro de espadas,
Eu tô falando com virginianos aqui que vocês querem se tornar... É que vocês já são, gente, mas é como se vocês quisessem se tornar meio mestres de algo. Não é mestres de alguém. É como se eu estivesse falando com algum virginiano ou virginiana aqui que você quer meio que se esclarecer ao máximo em algum tipo de conhecimento. E você vai ter a ajuda de alguém para isso, tá? Para alguns pode ser até essa pessoa que vai chegar na tua vida amorosa. Aí, sabe uma coisa? É como se você tivesse um conhecimento na tua mente, só que é como se você tivesse uma sede de entender tudo sobre esse conhecimento. Tipo, eu quero entender tudo sobre isso, eu quero chegar num ponto onde eu olho para esse conhecimento e assim, eu não precise mais estudar sobre isso, ou pelo menos que eu olhe para esse conhecimento e consiga lidar com esse conhecimento de uma forma totalmente natural. Tem alguém que vai te ajudar a alcançar isso. Porque esse 3 de ouros, que é o apoio, é o apoio mútuo, que vai para esse cavaleiro de espadas, que é o apoio mútuo para um foco da tua mente, para a conquista de um foco da tua mente, o apoio mútuo para você conseguir algo que está no foco da tua mente, te leva ao eremita, que é a questão da maestria do conhecimento, sabe? Do estar num estado de especialista de algo. Do se ver de uma forma totalmente dominadora de algum tipo de conhecimento. Isso está misterioso para mim aqui. Vocês que são donos da leitura, que vão conseguir compreender mais. Vou dar um exemplo bem prático. É como se você tivesse vontade de aprender tarô. Aí você quer chegar num ponto de olhar pro tarô assim, tipo, tá bom, já tenho todo o conhecimento que eu preciso. Você vai chegar nesse ponto, entende? Se é no baralho cigano, a mesma coisa. Se é em bruxaria, a mesma coisa. Se é numa filosofia espiritual, a mesma coisa. Apenas toma cuidado, né, com o que eu falei ali, ó, no começo, ó. Se isso daqui estiver ligado à espiritualidade, saiba ter olhar para entender o que vem de cabecinha. O que vem da cabecinha dos outros. Já ouvi falar de ordem iniciática aí, onde as pessoas passam por coisas que até decidem desistir de si, se vocês entendem o que eu quero dizer, né? De si mesmas. E o povo, é porque é espiritual, é muito forte. Não é espiritual, porque ativa coisas na cabeça da pessoa que a pessoa não tem como suportar, porque ativa patologias mentais, entende? Aí, não, espírito não é espiritual, é coisa que alguém doente da cabeça fez e reproduziu como ritual espiritual. Só toma cuidado com essas coisas. Mas tem alguma coisa aqui meio de querer ser especialista em algo, e você vai ter apoio prático para isso. Nossa, gente, a leitura de vocês de vez em quando vem uns negócios fortes, né? Eu já tô percebendo esse padrão. Sempre tem uma época, né? Sempre tem um signo que começa a pegar uns negócios fortes, assim. Agora é Virgem, eu não lembro qual eram os outros que viam isso. Cavaleiro de Paus. Quatro de Copas. Quatro de Espadas. Eu tô falando com virginianos que é como se vocês estivessem em um certo entrado, é como se vocês tivessem entrado de um passado recente até o momento atual. É como se vocês tivessem entrado em algum desânimo. Não é desânimo exatamente. Sabe quando você enjoa de algo perde a graça e aquilo? É um desânimo. Tipo, não tenho saco pra isso, sabe? Eu não vejo mais graça nisso.
É tipo esse cara aqui, você vê que ele tá olhando pro lado, o beija-flor tá todo lindo aqui, batendo água na asa, ele tá assim, tipo, tá nem aí. Sabe, tá cheio de beleza aqui em torno dele e ele, tipo, enjoado dessa beleza, sabe? Entenda uma coisa, Virgem, nesse momento não fique produzindo coisa na tua cabeça, descanse. Aproveite que parece que as coisas estão sem graça e descanse. Dentro dessa sensação de que a vida está sem graça, descanse. Não se cobre para ser isso ou aquilo, não se cobre para sentir isso ou aquilo, não se sinta mal por não estar sentindo ânimo, descanse. Porque é no descanso aqui que você ressurge, que a tua força vital se eleva novamente. Esse Cavaleiro de Paus está se manifestando aqui mais como uma alegria, um fogo de paixão pela vida. Aqui ele está meio que se encantando com uma flor rara que ele achou, entende, no meio de uma floresta. Então é meio que assim, é como se você tivesse passado por muita coisa que gastou a tua energia mental, e gastando a tua energia mental meio que diminuiu essa capacidade de se sentir conectado com as cores da vida, sabe? Descansa, que não se cobre por ser de um jeito ou de outro, simplesmente descanse, que tudo vai voltar ao normal e a tua força vital vai subir e você vai se curar desse desânimo aqui. Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma, pela energia e pela atenção. Gratidão.